Eu vou dar continuação aqui falando agora de relacionamento. Relacionamento, fatos, dimensões, nosso modelo, tá? Explicar um pouquinho sobre esses relacionamentos, como vocês fazem para gerenciar eles. Bom, meu nome é Júlio Marques, eu sou certificado PL300, Power BI Analysis, e estou aqui para mostrar para vocês uma parte de relacionamento que cai muito em prova para certificação, tá? Bom, da última aula que a gente teve, se vocês não viram, vocês acompanham lá no nossa playlist, né? A última aula a gente falou da dimensão de data, como criar ela através do DAX e através do MDX. E a importância e os 3 tipos de dados que a gente pode ter, através da importação direta do banco de dados, que já existe na empresa, ou através do DAX ou MDX. E agora, com essas mesmas bases, a gente vai mostrar o seguinte. Primeiramente, quando a gente monta um relacionamento, vamos excluir esses relacionamentos e vamos refazê-los, tá? Posso excluir dessa forma, ou eu posso vir no gerenciar relacionamentos, aqui no modelo, né, exibição de modelo, gerenciar relacionamentos, posso selecionar eles e excluir. Tá? Vamos excluir todos os relacionamentos, excluir todos, tá? Então assim, só para fechar e explicar, sumiu todos os relacionamentos. Essa tabela de dados que a gente fez no MDX, eu vou apagar ela no meu modelo, tá? Se eu precisar, botão direito aqui nas reticências, né? Excluir do modelo, ok? Então tá, eu tenho minha base de dados, tá? E eu quero relacionar minha base de vendas de pedido. A base de vendas de pedido não tem relacionamento, não nesse modelo que eu estou mostrando para vocês. O que eu quero demonstrar é o seguinte, a gente cria uma base de dimensão de data, onde na de vendas a gente tem a data da venda, e na de pedido a gente tem 2 datas, de envio e de pedido. Vamos supor que a gente queira fazer alguns relatórios de série temporal por data de pedido, e a data de pedido seja um relacionamento ativo. E a data de envio seja um relacionamento inativo. Sempre, quando eu jogar para exibição de relatório, o meu modelo sempre vai trabalhar com base no meu relacionamento em data do pedido, que é o relacionamento ativo. Então, o que é o ativo e o inativo? Quando a gente monta um relacionamento, entre as tabelas do nosso modelo, se tiver mais de um relacionamento, ele só pode ter um ativo, os demais tem que ser inativo. Por que inativo? Quer dizer que eu não vou poder usar aquele relacionamento? Vai poder usar. Só que a gente usa através de uma função chamada User Relationship para usar o relacionamento inativo. Isso não muda nada no nosso modelo. A gente acaba criando medidas através de um outro relacionamento. Então eu poderia usar a data de envio para fazer minha série temporal usando esse DAX, né? Essa medida DAX. Então, exemplo, tá? Vamos falar um pouco mais de relacionamento. Em gerenciar relacionamentos, então eu vou começar a gerar os relacionamentos das tabelas. Então, eu vou criar um novo. Se eu faço a detecção automática, ele faz. Normalmente o Power BI faz. E ele vai detectar, mas ele pode detectar um relacionamento errado. Então, ele detectou aqui um relacionamento em vendas, vamos fechar, e ó, ele vai me passar aqui esse relacionamento. O que ele fez? Ele relacionou 2 campos aqui na minha venda, se eu for gerenciar, os 2 campos entre pedido e vendas, eu vou em editar, tá? No gerenciador de relacionamento. O que ele está dizendo para mim? Ele fez o relacionamento do valor da venda com o valor do pedido, porque é o mesmo nome de campo e o mesmo tipo. Só que é um relacionamento errado. A gente não está fazendo relacionamento entre essas 2 bases, né? A gente vai estar fazendo um relacionamento na amostra pela data. Então esse relacionamento é errado. Então eu posso vir aqui e excluir esse relacionamento e criar os relacionamentos da forma correta como eu quero, tá? Então assim, no gerenciar relacionamentos novamente, vamos entrar nele, e eu vou adicionar um novo relacionamento. Isso a gente fez na aula passada, só estou repassando para a gente ver os pontos de cardinalidade, direção de filtro cruzado, explicar um pouquinho melhor para vocês. Então a primeira coisa, qual que é a minha base que eu tenho muitos dados? Seria a minha FAT, no caso, que eu tenho as medidas, né? Os valores. Eu vou pegar pedidos primeiro. A pedido tem as 2 datas, pedido e envio. Qual que é a data principal que eu quero tornar ativa no relacionamento? É a data do pedido. Então é a primeira que eu vou fazer com a base de datas. Eu seleciono a data do pedido, e ele vai fazer o relacionamento. Ele já identifica a cardinalidade, que é de muitos para 1. Quer dizer, tem muitas datas de pedido na tabela pedido para uma data na minha dimensão de data. Tá? E ele já está dizendo que é um filtro cruzado com direção única. Lembra, de muitos, asterisco para 1 é muitos para 1. Então, muitos daqui para 1 daqui. Ou de 1 para muitos, a direção é única. Então o filtro ele vai servir só aqui no caso, a gente vai filtrar a data e ele já vai me trazer os valores filtrados no pedido. Tá? E esse relacionamento é ativo. Eu posso desmarcar ele para dizer que ele é inativo? Posso. Mas eu vou colocar esse cara como relacionamento ativo, ok? Então eu dou ok.
e ele me criou o primeiro. Eu preciso criar o outro, né, relacionamento. Então o que eu vou fazer? Um novo, com as mesmas bases, pedido, né, só que agora eu vou pegar a data do envio e vou fazer um relacionamento com a minha dimensão de datas, pela data também. E ele está dizendo aqui, de uma forma errada, que é 1 para 1. Por que 1 para 1? Como ele já identificou um relacionamento ativo, e dependendo da informação que ele tem, ele pode identificar dessa forma. Só que está errado. A gente pode ter vários envios para a mesma data. Então a gente já identifica aqui que o relacionamento é o quê? De muitos para 1. Tá? Que são muitos da pedido para uma da data. E a direção do filtro cruzado, ele não é filtrado na tabela pedidos, ele é filtrado na tabela datas. Então é único. Se fosse filtrado para as duas, ele estaria em ambas. Eu vou mostrar para vocês como ficaria ambas, tá? Então eu vou deixar em ambas e vou dizer para ele aqui que não é um relacionamento ativo. Se eu tentar clicar aqui, ele já vai me dar a mensagem que já existe um ativo. Ó, já existe, tá? Então ele é um relacionamento inativo. Porque minha data do pedido é a minha data principal de série temporal que eu vou usar nos meus relatórios. E se eu quiser usar a data de envio, eu vou ter que usar o User Relationship, que é no DAX, para aplicar a medida usando essa data. Tá? Então eu vou dar OK, e aí eu vou criar mais um relacionamento, que é a tabela de vendas, que tem uma única data, que é padrão, que a gente normalmente usa dessa forma. Né? Os outros casos, quando existem mais de uma data, ele vai ter esses relacionamentos ativos e inativos. Ok? Então aqui ele já identificou que é de muitos para 1, tenho várias datas de vendas para uma data, nossa dimensão de data, que é o relacionamento ativo para a tabela de vendas. A direção do filtro cruzado é único, tá? Vou dar OK. E aí eu vou fechar. Olha o que vai acontecer, ele já vai montar um relacionamento. Então o que aconteceu? Essa setinha que ele está aparecendo aqui é a direção do filtro cruzado. Então ele está dizendo o seguinte, ó, eu filtro na posição 1 para que os muitos venham com base nessa filtragem, onde está especificado de 1 para muitos, ou de muitos para 1. Então é sempre a direção para muitos, porém o filtro é aplicado na dimensão de data. Tá? E se fosse ao contrário, a setinha estaria para o outro lado, dizendo que eu filtraria pela venda. Que não é o correto, porque eu tenho muitas datas de vendas para uma dimensão de data. Então, o filtro cruzado ele vai apontar sempre para onde tem os muitos, né? Dizendo que eu posso filtrar a dimensão onde tem um. E aqui ele mostrou para mim com o filtro cruzado. Ele está dizendo o seguinte, eu posso filtrar tanto na dimensão de data quanto na dimensão de pedidos, no relacionamento por data de envio. Isso é certo? Não. Por quê? Porque também eu tenho de muitos para 1. Isso não seria um relacionamento correto. Onde eu quero filtrar só a data, ele já me traria todos os valores por data de envio a partir do filtro de data. Ao contrário, o que me traria? Ele me filtraria a data é única. Então não faz sentido. Quando a gente tem um relacionamento, vamos gerar esse relacionamento, isso aqui. Quando a gente tem um relacionamento aqui, vamos pegar de envio, tá? Que é inativa, vamos editar ela. Aqui, ó. Se a gente tem um relacionamento de muitos para muitos, ele permite... Tá vendo que ele já dá uma observação, né? Porque o Power BI já identifica que esse relacionamento não pode ser muitos para muitos, com base nos dados que ele tem. Mas vamos supor que se eu tenho muitos para muitos, ele aceita a direção de filtro cruzado ambos. Porque eu tenho muitas informações numa tabela relacionada a outra que tem muitas também. Então ele pode ter um filtro cruzado para ambos. Só que o relacionamento muitos para muitos gera ambiguidade. Não é normal. Quando isso acontece, você pode perder referência. Isso pode dar um grande problema na hora de analisar os dados. Então, isso normalmente não é o ideal. Um exemplo claro que poderia acontecer é o seguinte, um cliente ter várias contas no banco, um cliente ter várias contas, né, de um banco específico, em várias agências, e uma mesma agência ter vários clientes, uma mesma conta ter vários clientes. Isso sim pode ser considerado, de repente, um relacionamento muitos para muitos, com base nesse tipo de dado. Mas raramente isso acontece, tá? Então, assim, e de 1 para 1, ele também não é recomendado. Quando é de 1 para 1, ele gera redundância. Por quê? Um exemplo, tá? Se eu tenho uma base de produtos, tenho categoria e tipos de produtos, tá? Separado. Numa base de produtos, eu vou relacionar pelo ID do produto, certo? Mas eu tenho outros detalhes lá no produto. O que vai acontecer? Sempre vai ser de 1 para 1. Qual que é o ideal? Ao invés de gerar uma única tabela, gerar duas tabelas, gerar uma única. Porque ele sempre vai ser de 1 para 1. Com esses atributos da outra dimensão. Então ele acaba gerando redundância. Né? No modelo, desempenho do modelo, coisa do tipo, a gente precisa analisar se isso vale a pena ou se é uma boa a gente, de repente, acrescentar isso numa tabela única. Então, porque ele gera redundância. E ele também aceita o filtro cruzado em ambos. Tá? Então, assim, nesse caso, a gente está falando de muitos para 1. Então, e o ideal é um filtro único,
cruzamento único. E esse cara vai ser o relacionamento inativo, por isso que ele não está selecionado, tá? Então dá OK só para a gente, tá? Então isso seria aqui um relacionamento duplo com a tabela de pedidos e um relacionamento único com a tabela de vendas. Eu tenho um relacionamento inativo e um ativo com a de pedidos, tá? Então, exemplo, eu vou pegar aqui, vou criar um gráfico aqui. Vamos pegar um gráfico de coluna e vamos gerar por a categoria por vamos colocar aqui a categoria do eixo X. Vamos colocar por data, vamos colocar por mês. Pode ser a hierarquia inteira, se a gente quiser, tá? Na dimensão de datas, ok? Eu consigo fazer um drill down, drill up dentro do gráfico para ele mostrar cada item da hierarquia. E aí agora vamos colocar da tabela de pedido no eixo Y o valor, tá? A soma do valor. O que ele vai me mostrar aqui? Ele vai me mostrar esse período que o relacionamento ativo, que é o mês, né? Ele vai mostrar por data do pedido. Né? Mas assim, por que data do pedido? Porque é o meu relacionamento com a dimensão de data. Né? Vamos, para ficar mais claro, vamos tirar aqui a hierarquia, vamos deixar só o mês aqui. Vamos deixar deixar só o mês, está aqui o mês. Eu tenho vários meses, ok? Vou tirar essa parte de filtro, essa parte de visualização deixa. Então ele aqui vai ter um mês, ó. Mês 1, 2, 3, 4, assim por diante. Então ele está fazendo para mim o quê? Ele está criando aqui uma sequência de meses por data do pedido, porque é o meu relacionamento ativo que eu tenho aqui. Ok? Como que eu faço para usar pela data do envio? Quando eu criar uma medida aqui, se eu criar uma medida nova, vamos criar aqui uma medida nova, na base de pedidos. Uma nova medida. Ok? E aí eu vou ativar o relacionamento que está inativo para essa medida e jogar ela aqui para que ela faça todo o contexto de série temporal usando a medida, o valor, né, com o relacionamento que estava inativo. E aí eu vou mostrar os dois tipos para vocês. Aqui, valor envio. Eu estou usando a data de envio, que era o relacionamento inativo, eu estou ativando ela. Eu uso a função calculate, eu quero dar um sum no meu valor, lá em pedidos, ok? E aí eu estou colocando a condição no calculate, dizendo o quê? User relationship da data de envio do pedido, vírgula, a minha dimensão de data, que seria e aí eu vou dar um enter e ele criou a medida para mim. Eu tenho a medida aqui, valor do envio, na minha relação de pedidos. E eu quero adicionar ela ao eixo de valor e está aí relacionado. Se eu quiser colocar lado a lado, né, para a gente ter uma ideia melhor, está aqui, ó. Então esse valor aqui está relacionado ao envio e esse valor está relacionado ao pedido. Então, dos mesmos meses, a gente tem as duas medidas, de um relacionamento ativo e de um relacionamento inativo. É assim que a gente utiliza mais de um relacionamento de uma dimensão com uma tabela fato ou outras tabelas de dimensão, dependendo do relacionamento que a gente faz, tá? É como a gente ativa o relacionamento inativo. Ok? Assim, então, explicando, né, a parte de cardinalidade, você tem os casos aqui no gerenciamento de relações. Se a gente for editar, você tem as opções de muitos para um para um, gera redundância, de um para muitos, de muitos para muitos. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido o relacionamento, a parte de cardinalidade, filtro cruzado, como que você utiliza um relacionamento inativo, usando a dimensão, não só de data, pode ser outras dimensões. Vocês podem criar mais de um relacionamento entre essas tabelas, e assim, dessa forma, você consegue usar o relacionamento inativo para observar esses dados, nesse caso, os dados temporais. Eu espero que vocês tenham gostado, dá aquele like, se inscreve,
e até a próxima.